dos pontos que a gente tem, porque a educação empreendedora também não é ensinada na grande maioria das escolas, é que as pessoas têm ideia de que aquilo que a gente ouvia muito dos nossos pais, né? Acorde cedo, trabalhe duro, que as coisas vão vir, não vão, né? Que é alguém que acorda mais cedo do que, por exemplo, um gari, nada contra, não diminuindo a profissão, né? Super respeito, até porque já fui também, minha primeira liderança foi da equipe de limpeza dentro de um hospital. Só que, você vê um gari rico, sem ganhar na Mega Sena é difícil, tá? Então, trabalho inteligente é o que muda o jogo. Atrelado sim é trabalho duro. Não adianta eu ser inteligente e preguiçoso, não vai rolar, né? Então, o que eu vejo é, a gente precisa de apoio. E aí, de novo, independente da fé de quem vai nos assistir, até Jesus Cristo recebeu ajuda para carregar a cruz. E o grande ponto é, você colocou muito bem, existe esse vale das sombras, né? Porque às vezes eu tenho aquela excitação da ideia, putz, mas isso aqui é o meu próximo elixir. E vamos. Dali você começa a entrar nos detalhes chatos, né? Que é aquela coisa, fazer planilha, ligação. É... Você tem que buscar pessoas que possam te ajudar. E é nessa busca, acho que a gente volta lá para o início da nossa conversa, que é o mundo ideal é fugir do similar. É buscar quem complementa. Porque se eu sou uma pessoa, na minha opinião, existem pessoas que são voltadas para resultado, para execução, e outras que são do planejamento. Exato. Eu tenho uma facilidade muito grande, por exemplo, para enxergar coisas que a maioria das pessoas não vê. Que eu tenho um viés mais forte para o planejamento. Tem que me virar com a execução? Tenho. Mas se eu tiver alguém que conduza melhor a execução, obviamente que aí a nossa força se potencializa. E esse é o objetivo. Você falou, pô, as pessoas se procuram por similaridade. Só que esse é um erro. Exato. Porque a gente deixa de oxigenar as ideias e de complementar aquilo que você é boa e que falta em mim e vice-versa. E a gente consegue encaixar as peças. E a gente tem algo completo. Diferente de quando eu tenho uma ideia, só que eu não sou bom em uma parte do processo, só que eu tenho que ficar levando no peito. Aí não funciona. Então, eu acho que é onde entra também a questão de novo, procurar profissionais que tenham a possibilidade de ajudar de várias maneiras, incluindo, por exemplo, a mentoria, que está passando hoje por um processo no Brasil, infelizmente, muito do que aconteceu com o coaching. Sim. Eu fiz programa de coaching há quase 20 anos atrás. Então, era uma coisa totalmente diferente que naquele momento me ajudou bastante, né? Só que hoje você pega gente que vai ali, faz um curso EADzinho de 2 semanas ou participa de um seminário num sábado e sai de lá ostentando o título de coach, né? Mas qual a vivência que você tem para fazer uma pessoa que tem um determinado nível de maturidade decolar, né? E a mentoria, infelizmente, vem passando por isso. É um processo que está virando cego guiando cego. O cara não fez, não sabe como faz, mas ele pegou ali alguns passos e ele tá direcionando as pessoas para aquilo que ele não construiu, né. A pandemia, Isso, infelizmente, a gente está vendo bastante. a pandemia, felizmente ou infelizmente, ela trouxe coisas muito boas e, obviamente, muito ruins também, ó, considerando, inclusive, as mortes que aconteceram. Mas ela deu muito palco pra gente que tá preocupado exclusivamente em ganhar dinheiro Instalar gatilho e mental. achar que todo mundo tem que simplesmente ganhar dinheiro. E nem sempre a tua missão é só o Só isso. dinheiro, né? Questão da neurodiversidade, o que eu falo hoje, eu tenho obviamente um viés muito empreendedor. Então, pô, já que eu tive isso aqui 40 anos e abre aspas, não sabia e não fiz nada com isso, agora eu posso ver de outras maneiras, porque tem muita gente aí que não entende alguma dificuldade tem para, por exemplo, permanecer numa organização. Se você é uma pessoa criativa dentro de uma organização onde tudo é regra, 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 Sofrimento. você pega a própria saúde, tem uma penca de hospitais e planos de saúde montando hub de inovação. Mas a cultura da empresa é conservadora, porque as bases da saúde vêm de dois segmentos que são extremamente conservadores, militar e religioso. Sim. Então são avessos a risco. Então, aquela história. Tem a sala de descompressão lá, mas se eu te pegar no meio do expediente lá tomando uma cerveja, Hum. né? Então a gente precisa ver as coisas de uma maneira muito distinta do que a média vê. E esse é um conselho que eu dou muito para as pessoas. Se você convive com as mesmas pessoas,
consome o mesmo conteúdo, conversa, vai aos mesmos ambientes, qual é a probabilidade de você conseguir enxergar outras coisas? E quanto menos você tem diversidade na tua vida, menos a tua consciência se expande. Se a tua consciência é pouco expandida, você vai enxergar o mundo de uma maneira mais limitada. É isso aí. Você sabe que eu tenho um exercício com algumas pessoas, né? Principalmente pessoas que apresentam rigidez cognitiva muito efetiva. É, a minha conversa é sempre, olha, a tua visão, né? Aquelas coisas, não, isso aqui não funciona porque não funciona para todo mundo e tal. Eu falo, tá. Qual é o conhecimento que você tem sobre isso? Isso acontece muito com pessoas que estão descontentes com carreira, mas que querem empreender, mas que têm muito medo, né? Eu falo, tá, mas quais as suas referências de empreendedor, né? Quem são as pessoas que te cercam? Ah, teve meu tio que largou o emprego, foi empreender, não deu certo, voltou. Tenha, toda vez que você tem uma visão muito engessada sobre alguma coisa, a minha recomendação é aumenta esse viés, aumenta essa fresta, porque você está olhando para coisa de forma muito com poucas referências. Aumenta, pega aí conteúdos, né, que hoje é muito fácil. Pega conteúdos de empreendedores bem-sucedidos, começa a viver com esses caras de verdade para você ampliar essa percepção. Mas tem uma coisa nesse que eu acho que é uma grande vantagem para a gente que hoje está empreendendo e que talvez nem todo empreendedor tenha essa mesma escola. A gente esteve dentro desse contexto de estar em empresas, de seguir regras, de fazer o que tem que ser feito e não necessariamente só o que gosta. E hoje eu vejo um viés, uma percepção das pessoas que resolvem empreender, de que ele vai fazer só aquilo que é legal. Né? Ele está com um sonho, uma ideia boa, um sonho embaixo do braço. E falta para essas pessoas, a minha percepção, tá? Bem minha percepção, se eu estiver errada, você me corrija. Falta para essas pessoas, talvez, esse condicionamento de que vai ter que fazer muita coisa que não gosta ou que não é legal para poder fazer o que gosta. Faz sentido isso? Porque eu vejo muita empresa, muita gente começando a empreender, e aí a gente tem dados, e eu não tenho esses dados exatos, mas eu sei que muitas empresas fecham antes de completar 2 anos, por exemplo, aqui no Brasil. Falta essa escola, né? Porque realmente a gente não é educado para empreender, a gente sabe disso, né? Mas falta essa escola, esse modelo que a gente viu dentro do CLT para quem está começando a empreender hoje. O que você acha? Eu acredito piamente, Aline, que duas coisas elas definem o futuro de qualquer pessoa, que é ambiente e educação. A educação é o quanto que tu vai te capacitar para desenvolver-se em uma ou mais áreas ao longo da vida. E hoje é extremamente comum que as pessoas mudem de carreira num período em que todo mundo pensa já em aposentar, né? Eu não sei se o Murilo Gun que você falou era o que era do stand-up, Sim, não sim, é? é ele mesmo. Que hoje, por exemplo, o Murilo ele é uma das referências de shift de carreira muito grandes, porque ele era um comediante que estava no topo, com especial na Netflix, eu acompanhava muitos conteúdos dele, você já via que tinha um nível de inteligência muito diferente em relação aos demais, e que hoje é um cara que é uma das grandes referências em inovação e criatividade no Brasil, atuando em palestras, ele é professor da Singularity, por exemplo, É isso então aí. ele é diferenciado. Só que o que acontece, né? A gente muitas vezes tem um ambiente que limita, especialmente quem não nasceu no chamado berço de ouro, né? Porque você tem ali pais que estão na casa dos 50, 60, 70 anos, em que eles viveram uma realidade em que era normal você passar 30 anos dentro de uma empresa, você se aposentar dentro de uma empresa, né? De buscar essa questão da segurança do CLT, que é uma falsa segurança, né? A pessoa tem meu FGTS. A diferença é que o teu futuro, o teu dia de amanhã não tá na tua mão, tá na mão do teu chefe, tá na mão de alguém que nem mora aqui, trabalha numa multinacional, bacana. Só que o teu futuro tá sentado, tá na mão de alguém que tá lá, sei lá, na Alemanha e decidiu que tem que reduzir a operação aqui no Brasil porque não é rentável. Então vai cortar tantos empregos. E você nem sabe que você tá sendo mandado embora. E a diferença quando você tem o seu próprio negócio, quando você está empreendendo, é que você está vendo ali se a coisa está indo mal ou bem. Fala, opa, consigo trocar de carro esse ano. Opa, deixa eu apertar aqui, não está fechando as contas. Então, o próprio sentido de empreender no Brasil, ele é muito mal difundido, porque, de novo, ele não vem da base, ele não é ensinado nas escolas. Você tem uma BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, que ela foi, abre aspas, revista e, na minha opinião,
estudei isso para minha tese de doutorado. Ela é horrível, né? Fala, vai ter educação empreendedora. Você pega um professor que é formado em pedagogia, em letras, você fala, você tem que dar esse conteúdo, mas o que ele entende de empreendedorismo para falar para uma criança que vai aprender de uma maneira diferente de um adulto sobre empreender? Sendo que ela chega em casa e às vezes com 14 anos ela tem que estar procurando alguma coisa para fazer para ajudar dentro de casa para pagar as contas, né? Então acho que a gente precisa trabalhar muito o ambiente, procurar ajuda, se espelhar boas referências, porque nem sempre é o teu tio que quebrou que é uma referência ruim e nem muito que é o mundo de Alphaville, né? Hoje quando se pensa em sucesso, não é Alphaville É o tudo lugar. lá e não é por aí. Você pega, por exemplo, a referência do universo judeu. E eu conhecendo Israel presencialmente, fui fazer algumas coisas lá. O judeu, muitas vezes, ele não te pergunta quando ele sabe que você já é uma pessoa que realmente venceu e tá bem, tá conseguindo evoluir. Ele não te pergunta quanto que a tua empresa fatura ou por quanto que você venderia. Ele te pergunta quantas vezes você quebrou antes de chegar nesse ponto, É isso. né? E aí a questão do empreender, tem muita gente que na verdade criou um emprego para si e acha que empreende. Isso se dá muito na Excelente. periferia, né? Porque empreender envolve abrir mão de muita coisa, inclusive saber que você vai trabalhar 14, 15, muitas vezes muito mais do que você trabalharia sendo um CLT. Mas empreender de fato traz um propósito e objetivos que você não vai alcançar sendo CLT. Para Sim. falar uma verdade real, nua e crua. É isso aí. Mas você falou uma coisa que para mim faz total sentido, a questão do ambiente, né? Tanto é que quando as pessoas chegam a mim com essa ideia, né?